Hello people, how are you? Espero que todos estejam bem e vamos começar então mais uma aula. Hoje estamos falando então sobre falsos cognatos. Mas professor, o que são falsos cognatos? Bom, para a gente começar a falar sobre eles, a gente precisa então começar do inverso, certo? Precisamos saber o que são cognatos. Vamos lá? Então vamos lá, palavras cognatas são aquelas que possuem a mesma origem, com grafias iguais ou semelhantes e o mesmo significado, podendo possuir pequenas discrepâncias. O que isso significa, então? Significa que as palavras vêm da mesma língua, por exemplo, elas vêm do latim, ou então elas são escritas de formas iguais ou parecidas, elas têm o mesmo significado em duas línguas diferentes, mas elas podem ter aí algumas diferencinhas, certo? Então, os cognatos possuem três classificações. Então, eles podem ser idênticos, semelhantes e vagamente parecidos. Então, quando eles são idênticos, é porque eles escrevem da mesma forma. Semelhantes é porque mudam algumas letras, mas você consegue de uma língua para outra entender o que a palavra quer dizer. E vagamente parecidos é porque elas te lembram esta palavra. Vamos ver uns exemplos. Por exemplo, em inglês a gente tem accidental, que é muito parecido com acidental em português, certo? Escreve-se um pouquinho diferente, mas a gente tem ali a mesma situação, a mesma palavra. A gente tem creation em inglês e temos criação em português. Comedy, no português comédia. Comic, cômico. Competition, competição. Composition, composição. Connect, conectar. Different. E aqui a pronúncia também muda um pouquinho, mas o significado é o mesmo, né? Então a gente tem o different in English e diferente em português. Economy, economia. Emotion, emoção. Example, exemplo. Future, futuro. Garage, garagem. Human, humano. Idea, ideia. Important, importante. Material, material. Vejam bem, a escrita é a mesma, a única coisa que muda é a pronúncia. Então, eles são ali muito parecidos. Os cognatos, então, são essas palavras que a gente tem em duas línguas diferentes, mas que a gente consegue ou entender porque elas são parecidas, iguais, né, idênticas, semelhantes, ou vagamente parecidas. Por quê? Porque elas lembram, né? Se a gente fala ali de minute, por exemplo, a gente com certeza em português já vai remeter ao minuto. Ele é vagamente parecido com a nossa palavra em português, certo? E assim por diante, a gente tem diversas palavras aí que são cognatas, que são muito parecidas de uma língua na outra. E aí a gente fala tudo sobre isso para quê? Para chegar nos falsos cognatos. Vamos lá? Os falsos cognatos, então, são as palavras que a grafia em dois idiomas é muito semelhante, mas a origem em ambas as línguas é distinta, fazendo com que o significado das palavras em idiomas diferentes apresentem divergências. E aí são essas as palavras que vão trazer muita dificuldade para a gente. Por quê? Porque apesar delas serem escritas da mesma forma ou até mesmo muito parecidas, o significado delas é totalmente diferente. E são nessas palavras que a gente precisa, então, ter um pouco mais de atenção, né? A gente precisa tentar aprendê-las, não só decorá-las, mas a gente precisa aprendê-las, saber quando usá-las e quando não usá-las, para conseguir fugir aí dos falsos cognatos. Então, existem dois tipos de falsos cognatos, que são os estruturais, que eles diferem na estrutura gramatical, possuindo uma semelhança na grafia, mas não possuem o mesmo sentido e o mesmo uso em ambos os idiomas. Então, o que ele está falando aí? A escrita é muito parecida, às vezes até mesmo igual, mas aí o significado dele é totalmente diferente. Ou então a gente pode ter os lexicais, que são palavras que possuem a mesma grafia, mas sua tradução é divergente, alternando o sentido real da palavra. Então, o primeiro a gente estava falando sobre estrutura gramatical, né? A gente está mudando uma palavra ali de substantivo para adjetivo, de verbo para advérbio e assim por diante. E aqui a gente está falando sobre significado, beleza? Vamos ver aqui alguns exemplos então de falsos cognatos.
A gente tem um que pega bastante todo mundo, que é o actually. Actually, todo mundo acha que é atualmente, e na verdade ele significa realmente. Então, quando eu quero falar sobre actually, eu estou falando sobre uma coisa que é real, algo que está acontecendo. A gente tem o borrow, que significa emprestar. E o borrow pode vir ali de muitas outras palavras que pra gente remete no português, né? A gente tem call, que é telefonar. A gente tem charge, que é cobrar. A gente tem century, que é século. A gente tem college, que todo mundo confunde com colégio e na verdade é faculdade. A gente tem come, que no inglês é entrar, mas que para o português tem outro significado totalmente diferente. A gente tem content. Content confunde bastante as pessoas, porque as pessoas acham que é feliz, contente, e na verdade o content é o que a gente aprende na sala de aula, né? É o conteúdo que vocês aprendem. Cops. Cops são policiais. Fio. Fio não é esse negócio que eu tenho aqui no meu fone. Isso aqui não é um fio. Fio em inglês é preencher. Library. Library traz muita confusão, que todo mundo acha que library é livraria. E na verdade, library é biblioteca. Lunch. Lunch não é o lanche que você faz no meio-dia. Lunch é o almoço. Aquele lanchinho que a gente come durante o dia se chama snack, certo? Notebook. Notebook traz também muita confusão, porque nós brasileiros chamamos os nossos computadores pessoais de notebook. E na verdade, notebook é um caderno. Quando eles estão falando sobre o computador, eles chamam o computador de laptop. Por quê? Porque a gente costuma usá-lo no colo, e colo é lap. Relatives. Relatives são os nossos parentes. Refrigerator. Refrigerator é geladeira. Não tem a ver com refrigerar, tá? É só a geladeira. Temos sale, que é venda. Tem say, que é dizer. Soda, que é refrigerante. Tax, que não é o táxi que a gente usa todos os dias, mas sim os impostos que a gente paga. E truck, que é caminhão. Muito bem, temos mais alguns aqui que são cognatos ou falsos cognatos. Vamos lá. Vamos ver se vocês aí conseguem. Tentem ir respondendo conforme eu for falando, beleza? A nossa primeira palavra ali é pretend. Pretend, geralmente a gente acha que é pretender, mas em inglês significa fingir. Então, se você está fingindo alguma coisa, você está pretending something. Prejudice. Prejudice, preconceito, não é prejudicial. College, como a gente já falou que todo mundo confunde com colégio, e na verdade é faculdade. Library, também já falamos, todo mundo acha que é livraria, mas na verdade é biblioteca. Support. Support não é suportar, e sim apoiar. Intend. Bom, a gente tinha o pretend lá em cima, que era fingir. E agora a gente tem o intend. E aí, o que será que significa esse intend? Intend é pretender. Então, quando a gente tinha o pretend lá, que significava fingir, a gente então vem aqui para o intend, que é quando a gente tem a pretensão de fazer alguma coisa, quando a gente quer fazer algo. Lunch, a gente já viu que é almoço. Devolve. Devolve a gente pensa que é devolver, né? Mas na verdade é transferir. Mayor. Mayor a gente remete a maior, né? Quando a gente fala em português. Mas na verdade ele significa prefeito. Anthem em inglês não significa antena. Anthem em inglês é hino, o hino nacional, o hino do time e assim por diante. Parents não são parentes, certo? A gente já viu que parente é relative. E parents, quem são os parents? Parents são os nossos pais, quando a gente fala de pai e mãe ao mesmo tempo. Costume. Costume não é costume. Costume é fantasia. Então, quando você vai a uma festa fantasia, você usa um costume. Exit não é ter êxito, mas sim saída. Fabric confunde bastante, porque não é uma fábrica.
Ah, e agora, o que significa fabric? Fabric significa tecido. Lecture. Lecture também traz confusão. Lecture é palestra. Então, toda vez que vocês vão a uma palestra, vocês ouvem uma lecture. Novel não é novela. Novel é um romance. Application não é aplicar, tipo aplicar a vacina. Não, não tem nada a ver com isso. Application é quando a gente se inscreve para alguma coisa. Por exemplo, quando vocês vão fazer o vestibular, you make an application. Attend. Attend também não é atender o telefone. Você não vai sair correndo para atender o telefone. Attend é o que vocês fazem quando vocês estão nas aulas. Vocês participam das aulas. You attend the English classes. Pasta não é aquele negócio que você coloca os documentos dentro e nem aquela que você escova os dentes. Pasta, quando a gente está falando em inglês, e a pronúncia é essa mesmo, pasta, significa macarrão, é a massa. Sensible significa sensato e não sensível. Sensível é sensitive. Aqui, então, quando a gente fala de sensible, a gente está falando sobre uma pessoa sensata, uma pessoa que tem juízo. Realize. Realize não é realizar, é perceber. Então, eu percebi alguma coisa. I realized something. Shoot. Shoot significa... Tem vários significados, na verdade, né? Então, ele pode ser atirar, ele pode ser fotografar, ele pode ser filmar, ou ele pode ser ainda quando você vai arremessar a bola numa cesta de basquete. Tudo isso pode ser shoot. E não é o chutar do futebol. O chutar do futebol é kick. O actually, a gente já viu que ele significa na verdade, realmente. Os próximos dois aqui sempre trazem muita confusão, que é o pull e o push, que é o que a gente tem escrito nas portas. E agora? Pull e push. Bom, push a gente vai sempre achar que é puxar, mas no inglês a gente precisa lembrar que eles são sempre ao contrário. Então, pull é puxar e push é empurrar. Baton não é o batom que a gente passa. As meninas aí não passam baton. Baton é o cacetete da polícia. O que as meninas passam é lipstick. Enroll. Enroll não é enrolar. Enroll é matricular-se. Então, quando você for começar o seu processo do vestibular, you started with an application, certo? Uma inscrição. E aí, depois que você passou no vestibular, you enroll. Você se matricula. Convict não é convencer, mas sim ser condenado. Tax, a gente já viu que não é o táxi que a gente pega na rua, e sim os impostos que a gente paga. Coroner não é o coronel. Coroner é o legista. Foosball. Foosball é um jogo. É o pebolim. E por último, brave. Brave não é bravo. Brave é corajoso. Muito bem, gente. Então, nessa lição a gente viu aí palavras cognatas e falsos cognatos. Elas não são as mais fáceis, né, da gente identificar no dia a dia sem prática. A gente precisa praticar muito para conseguir identificar, então, essas palavras cognatas e falsos cognatos. Recomendo que vocês leiam muito em inglês, principalmente os textos de vestibular, que é onde a gente mais vai conseguir captar aí essas palavras de falsos cognatos, beleza? Existem, inclusive, dicionários de falsos cognatos, de tantas palavras que existem. Não fiquem desesperados, com o tempo vai ficando mais simples, com o uso vai ficando mais simples. Então, pratiquem, coloquem isso no dia a dia de vocês. Vocês precisam praticar para que isso se torne mais simples, beleza? Caso alguém tenha ficado com alguma dúvida, é só me mandar uma mensagem. Qualquer outra coisa, estamos aí para responder as perguntas de vocês. Se vocês não têm dúvidas, então a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!